Olá, me chamo Ives, sou bolsista do PET de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e esse é mais um episódio da nossa série de podcasts para a prova escrita de mestrado em Sociologia da UFC. Eu vou comentar sobre o texto A Integração do Negro na Sociedade de Classes do Florestan Fernandes, que foi a tese que ele defendeu para a Cátedra de Sociologia da USP em 1964. É uma obra de extrema importância que aborda a situação do negro na cena histórica paulista do período escravista e pós-abolição e é responsável por contestar toda uma literatura que estava sendo produzida até o momento, que criou mitos como a democracia racial, que é a ideia de que a desigualdade racial ela decorre da ordem competitiva e não do racismo, e o mito da escravidão benevolente, de que no Brasil havia um tratamento mais humano aos escravizados, principalmente por influência do Gilberto Freire e outros antropólogos brasileiros. O autor vai nos mostrar os desdobramentos da Lei Áurea de 1888, utilizando um método que ficou conhecido como histórico estrutural, que vai articular conceitos da teoria estrutural funcionalista com outros conceitos marxistas, destacando sempre a agência humana e como ela acontece no emaranhado de restrições estruturais e como o elemento negro vai se comportar nesse novo modelo social. Florestan nasceu em uma família humilde na periferia de São Paulo e ele se tornou um grande sociólogo brasileiro, dedicado tanto à docência quanto à militância política pelas minorias sociais e pela classe proletária. É considerado o maior nome da sociologia brasileira pelas diversas contribuições intelectuais que ele trouxe e ajudou a estabelecer cientificamente a nossa sociologia. Inclusive, ele ajudou no cargo de deputado constituinte pelo PT a elaborar a Constituição de 88. Eu vou tratar sobre a primeira parte do livro, onde ele aborda temas como o trabalho livre, desajuste social, a influência da imigração na distribuição das oportunidades de trabalho e a evolução urbana paulista. O recorte paulista acontece porque lá estava se desenvolvendo todo um sistema capitalista com maior velocidade, o que não acontecia da mesma forma em outras regiões do Brasil. Ele começa mostrando como a transição do regime escravocrata, que ele chama de antigo regime, para o capitalismo industrial, que ele vai chamar de sociedade de classes, se deu sem oferecer condições materiais e morais para a emancipação do negro. E por isso, eles acabaram enfrentando vários impasses decorrente de uma mentalidade pautada no regime de trabalho escravo. O ideal abolicionista acabou sendo apropriado e esvaziado do seu significado racial e utilizado por brancos contrários ao regime vigente para defender ideais liberais como liberdade da pessoa humana. Os libertos saíram do campo e foram procurar oportunidades de vida nas grandes cidades. E a dinâmica da cidade de São Paulo frente a essa assimilação gerou um grande problema que está baseado em 3 pilares. O primeiro é que, com a inclusão de São Paulo na economia de exportação cafeira, o regime servil entrou em crise e as oportunidades de trabalho se tornaram escassas. Segundo, que essas oportunidades foram monopolizadas tanto pelo imigrante europeu quanto pelo branco nacional. E terceiro, que São Paulo, emergindo como uma sociedade burguesa, a mentalidade coletiva girava em torno de um progresso orientado pelo trabalho livre e pela iniciativa individual, principalmente pautado no liberalismo econômico. O problema vai se caracterizar, então, por um desajuste entre a estrutura socioeconômica e a condição psicossocial dos libertos, que resultou em isolamento e marginalização dos mesmos. Estava começando a florescer o sistema capitalista que exigia uma liberdade jurídica como princípio fundamental para a venda da força de trabalho. Como que o negro iria conseguir se integrar nesse novo modelo de organização, sendo que eles só conheciam a escravidão, eles não conheciam a liberdade? Então, a expansão urbana, alimentada pela economia cafeira em São Paulo, tornou ela uma cidade estrangeira, Através de inúmeros dados censitários, Florestan revela uma diminuição percentual da população negra, que saiu de 54% no início do século XIX para cerca de 11% no censo de 1893. E também ele mostra um aumento da concentração de estrangeiros, que saiu de 3% em 1854 para 25% em 1886. Nesse contexto de expansão urbana, os negros foram impossibilitados de adquirir boa educação, moradia,
trabalho e desenvolver experiências sociais. Os ex-escravizados se concentraram então no artesanato e no comércio urbano pré-capitalista, e foi sendo totalmente eliminado no decorrer da implementação desse novo regime industrial capitalista. Enquanto isso, brancos e imigrantes conseguiram galgar tanto as posições mais elementares, as mais básicas menos remuneradas, quanto as mais estratégicas, já que existia uma ideologia de que eles possuíam uma mentalidade voltada para a acumulação que levaria ao progresso. Um exemplo claro da ideia de fardo do homem branco europeu levar o desenvolvimento às nações subdesenvolvidas. Por conta disso, o estrangeiro vai aparecer como o agente natural do trabalho livre e a nossa grande esperança do progresso nacional, já que supostamente eles já tinham experiência com o trabalho livre e por isso quando eles apareciam acabavam eliminando o concorrente negro, que já era tido como inferior ao branco no que diz respeito às suas capacidades intelectuais. Isso fica evidente nos dados que Florestan mostra sobre a centralização dos imigrantes nas atividades ligadas à nova economia, como é o exemplo do comércio e da indústria, onde ou eles eram dominantes ou estavam em grande percentual. Ou seja, essa mudança na condição do negro não trouxe uma redenção, e isso demorou para ser percebido. Quando foi percebido, só restava se submeter ou a uma incorporação marginal em tarefas degradantes e mal remuneradas ou a malandragem, que ele vai chamar de vagabundagem sistêmica. Foi um processo consciente de inadequação a essas condições. A condição psicossocial do negro é um produto direto da herança histórica e cultural da escravidão. Ele negava alguma das atividades e serviços que trouxessem à memória sua condição anterior. Eles não queriam se sujeitar novamente a uma condição precarizada e exploratória de trabalho. Por isso, eles ambicionavam ocupações mais nobres semelhantes ao do branco ou do estrangeiro. É o que o Florestan vai chamar de irracionalidade, no sentido de uma falta de consciência sobre a sua situação concreta. O autor acaba desmentindo a ideia corrente na época de que o negro fugia do trabalho. Pelo contrário, como eles se viam impedidos de ocupar papéis de homens livres, eles acabavam recorrendo a outras formas de ganhar a vida. Nessa situação, muitos viram obrigados a retornar para a lavoura na condição de assalariado, que era interpretado muitas vezes pelos ex-senhores como ingratidão, resultando numa difícil admissão, caso houvesse um concorrente estrangeiro, por pura e simples represália. A Revolução Burguesa, que queria transformar a organização social do trabalho, manipulou essa irracionalidade e a ideologia abolicionista para legitimar moralmente os interesses econômicos dos grandes proprietários. Ou seja, essa modernização que ocorreu no Brasil foi uma modernização conservadora, já que foi impulsionada por ciclos tradicionais. Tanto a crise do antigo regime quanto a sua renovação partiram do campo, por meio da grande fazenda de café, que revitalizou também os núcleos urbanos e impulsionou a comercialização com o mercado externo. Desse modo, as inovações jurídicas e institucionais não vieram para equiparar as raças na condição de cidadão, mas para facilitar as relações de troca de trabalho na grande empresa. Não houve nenhum ato de benevolência na lei áurea, pelo contrário, foi uma resposta às demandas do mercado externo. Nesse contexto pós-abolição, os libertos não possuíam uma consciência clara, coletiva de como eles iriam agir. Suas aspirações foram frustradas, substituídas por oportunidades precárias e degradantes de trabalho. Eles não partiam de uma situação na qual pudessem transformar sua realidade econômica, social e política na forma de trabalhador livre ou de empresário. Haviam restrições estruturais que impediam a organização da sua vida social e também o medo de uma possível rebelião. Um ponto que é importante destacar é a distinção entre a situação do liberto da Casa Grande e o liberto da lavoura, que ele chama de eito. Os primeiros sabiam ler, escrever, se adequaram às ditas boas maneiras, possuíam vestimentas, relações de amizade e também a proteção do homem branco, mesmo que isso acontecesse apenas em casos ínfimos. Enquanto isso, os que vinham da lavoura eram caracterizados pelo analfabetismo, falta de vestimentas e moral adequadas, não possuíam nenhum tipo de proteção e acabaram por formar a camada mais pobre e vulnerável socialmente. Através de dados demográficos,
Florestan mostra também uma grande concentração de mulheres negras na cidade de São Paulo, maior do que de homens negros. Isso porque as oportunidades de emprego eram melhores entre aspas, para elas, na condição de prestadora de serviço doméstico. Principalmente no contexto do segundo grupo que eu citei, os vindos da lavoura, as oportunidades de emprego eram bem menores para o homem negro. E as mulheres tenderam a se tornar as provedoras do lar. E a dependência econômica do homem negro foi sendo, pouco a pouco, normalizada. Isso resultou em um ócio difundido e na reprodução do estereótipo do negro como vagabundo e preguiçoso. Fora um desajuste também na instituição família, já que na comunidade negra se aumentou o número de traição, promiscuidade, entre outras coisas. O que acabou desmoralizando o negro mais ainda, na medida que eles iam desenvolvendo relações comunitárias, sendo já mal vistos pela polícia por medo de subordinação, principalmente quando nessas relações comunitárias estavam reunidos praticando coisas que remetiam a uma cultura que vinha de África. No final do capítulo, Florestan conclui que essa condição de desajuste do negro é mais um isolamento psicossocial do que claramente racial ou antirracial, no sentido de que esse desencaixe acontece por conta de uma quebra abrupta com o passado rural e uma rápida modernização. Enquanto que o branco e o imigrante já estavam ligados a um estilo de vida mais culto, voltado ao liberalismo econômico e ao progresso, o negro recém-liberto ainda estava apegado às concepções tradicionalistas e pré-capitalistas. Ele foi colocado na sociedade de classes desprovida de meios materiais e morais para poder se emancipar. E a sua irracionalidade, então, vinha dessa falta de consciência clara sobre seus interesses e suas relações com os outros. Eles possuíam disposições que eram socialmente informadas pelo antigo regime escravista e que não se enquadravam mais nessa nova mentalidade, nessa nova organização social do trabalho capitalista. Faltava uma ética direcionada ao capital, uma autodisciplina, um anseio pela população. E nesse sentido, o autor vai falar sobre segunda abolição, que seria uma transformação nos modos de agir, pensar e sentir do negro para se adequar ao status quo. Ou seja, o negro seria emancipado a partir do momento em que fosse reeducado para o sistema de trabalho livre. A obra fez diversos apontamentos inéditos e importantes para a situação do negro na sociedade capitalista, porém, não é recomendado que seja generalizado para outras regiões, tendo em vista de que a pesquisa foi feita na realidade paulista, justamente por conta de peculiaridades. Existem alguns pontos de discussão sobre a obra que vale a pena ressaltar. Primeiro, alguns autores criticam a ideia de que o racismo não foi decisivo na exclusão socioeconômica do negro, mas sim o desajuste psicossocial com a ética capitalista. Outros autores também salientam essa crença na superioridade técnica e moral dos europeus que parecia estar sendo mostrada na obra do Florestan, sendo que grande parte das tarefas industriais não exigiam habilidade, já que eram tarefas parciais, não eram sobre a totalidade da produção de um produto. Houve também uma desconsideração do negro como sujeito revolucionário consciente, que só poderia superar a sua condição ao se integrar na sociedade de classe. Mesmo com esses pontos, Florestan ainda trouxe discussões ainda importantes e que persistem no nosso contexto atual, como a continuidade do rural no urbano, a relação entre os condicionantes estruturais e a configuração psicossocial do indivíduo, a importância de se tomar uma perspectiva interdisciplinar e multidimensional na análise dos fatos sociais, e os temas abordados continuam presentes na nossa realidade, como é o caso da desigualdade racial no mercado de trabalho, racismo em si, a situação de dupla exploração das mulheres negras, o desajuste da instituição familiar e a manipulação ideológica de uma elite para atender interesses econômicos. Segue desmentindo uma série de falácias liberais. E quero destacar aqui as limitações desse podcast,
que não tem o intuito de explicar ou dar um parecer final sobre o Florestan, sobre a obra, mas sim comentar algumas informações. E é isso, espero que vocês tenham uma boa prova.